Ortodontia didática de volta, continuando o nosso assunto de cefalometria de Jarabá, agora parte 2. Iremos falar agora sobre a porcentagem de Jarabá. A porcentagem de Jarabá é obtida através da divisão da altura facial posterior, o AFP, como nós temos nesta linha roxa, pela altura facial anterior, o AFA, nessa linha rosa, multiplicando-se o resultado por 100. É um indicativo da direção de crescimento facial. Os valores da porcentagem expressam o sentido do crescimento facial, que pode ser horário, neutro ou anti-horário, segundo o gráfico dos intervalos. Quando o resultado se encontra na interseção dos círculos, levamos em consideração a tipologia facial do paciente para definir a sua classificação. Por exemplo, um resultado de 60% em um padrão dólico-facial, na qual nós temos um padrão muscular mais fraco, direciona para o círculo acima, classificando o paciente como horário. O mesmo resultado de 60% em um padrão muscular mais forte direciona o círculo abaixo, classificando-o como neutro. Ao dividirmos a altura facial posterior pela anterior, e estamos estabelecendo uma relação de proporção que nos orienta em relação ao crescimento da face. Quando a porcentagem se estabelece entre 64% e 80%, concluímos que existe uma forte tendência ao crescimento ao sentido anti-horário devido à altura posterior proporcionalmente aumentada em relação à altura anterior. No entanto, isso não é uma determinante do posicionamento final da mandíbula. Precisamos olhar para a forma e a direção do polígono. É comum observarmos casos diferentes e polígonos com a mesma porcentagem, mas variando em relação ao seu direcionamento, o que confere diferentes posicionamentos finais da mandíbula. Porcentagem de Jarabá indicando crescimento anti-horário, condizendo com o posicionamento final da mandíbula, pois aqui nesse caso nós temos a porcentagem de 69%. Aqui também nós temos a mesma porcentagem de 69%, indicando crescimento anti-horário, porém contradizendo o posicionamento final da mandíbula. Observe o direcionamento do polígono para posterior, apesar de a porcentagem ser a mesma para os dois casos. Para iniciarmos a interpretação, é necessário responder a 3 perguntas. Qual é o potencial de crescimento mandibular? Qual é a direção de crescimento mandibular? Qual a localização da fossa articular? O potencial de crescimento está relacionado às medidas lineares, enquanto a direção está localizada às medidas angulares. A localização da fossa articular, determinada pelo ângulo sela, também influencia na posição mandibular. O resultado final depende da combinação desses 3 fatores: potencial, direção e localização da fossa. Algumas vezes pode ocorrer compensação entre os fatores, resultando em um bom posicionamento mandibular. Nesse caso, nós temos aqui a porcentagem de 60,5% em um paciente do sexo masculino de 14 anos de idade. Nós temos um potencial alto, pois o corpo mandibular dele é grande, tem 80 milímetros ainda aos 14 anos de idade. A direção de crescimento é acentuada em sentido anterior, ângulo goníaco superior aumentado em 133 graus. Como resultado, nós temos a mandíbula conseguindo atingir a relação de classe 1 com a maxila. A localização da fossa compensa os demais fatores de classe 3. Neste outro caso,
nós temos paciente também do sexo masculino, a porcentagem de 60,5 e 25 anos de idade. O potencial é alto, pois o corpo mandibular é grande, então o potencial de crescimento da mandíbula é grande. E ramo curto em relação à base posterior. A direção de crescimento ruim em sentido anterior. O goníaco superior se encontra diminuído em 38 graus. Crescimento vertical acentuado. Goníaco inferior aumentado em resultado de 38 graus. A localização da fossa articular é retroposicionada. O ângulo cella se encontra aumentado em 131 graus. Como resultado, podemos então entender que a localização da fossa e a direção de crescimento vertical compensam o alto potencial de crescimento mandibular. Rotação da mandíbula no sentido horário devido ao ramo curto e ao goníaco inferior aumentado, resultando em um padrão dólico-facial. Como aquilo que sugere um prognóstico sobre o crescimento mandibular, o traçado de Jarabá permite uma avaliação do potencial, direção e localização da fossa articular, na tentativa de determinar a posição mandibular ao final do crescimento. Quando ocorrer a predominância dos fatores de classe 2, a mandíbula possivelmente não será capaz de atingir uma relação de classe 1 com a maxila, mesmo com o crescimento dela. Nesse caso, nós temos a porcentagem de 68,4 paciente do sexo feminino, 10 anos de idade. Baixo potencial de crescimento, pois corpo mandibular normal e o ramo curto. Direção, crescimento equilibrado. Goníaco superior e inferior dentro da norma clínica. A localização da fossa, retroposicionada. Ângulo cella aberto em 128 graus. Resultado, a mandíbula possivelmente não atingirá a relação de classe 1 com a maxila após o crescimento, devido ao baixo potencial mandibular e ao retroposicionamento da mandíbula. Então, nós apontamos aqui dois fatores de grande peso para poder determinarmos esse resultado. O potencial de crescimento, que é baixo, e também, é claro, a localização da fossa articular. Neste outro caso, nós temos paciente de sexo masculino aos 10 anos de idade. Quando ocorrer a predominância dos fatores de classe 3, a mandíbula possivelmente se posicionará ao final do crescimento em relação de classe 3 com a maxila. O potencial de crescimento é alto, grande, porque nós temos 80 milímetros aos 10 anos de idade, apesar do ramo curto em relação à base posterior do crânio. A direção de crescimento é horizontal, normal, goníaco superior em 51 graus, localização da fossa dentro da normalidade. Aos 10 anos de idade, a mandíbula encontra-se em classe 1 com a maxila. Com o crescimento, é previsto que a relação termine em classe 3 devido ao alto potencial de crescimento do corpo mandibular, como nós já vimos, e que nós já apontamos grandes fatores aqui, potencial e direção, de grande peso para determinarmos que terá um grande crescimento mandibular. O prognóstico, então, nós temos, como a maxila é pequena no sentido antero-posterior, segundo outras análises, e o único fator de classe 3 está no corpo da mandíbula, um tratamento baseado na tração reversa da maxila possivelmente compensará o crescimento. E aí nós temos um tratamento como a máscara de Petit, ou até ela associada a um disjuntor. Agora nós iremos ver como nós podemos interpretar tudo isso, como nós podemos fazer essa análise, fazer esse diagnóstico, ao receber a nossa documentação, a documentação ortodôntica do nosso paciente e, é claro, a documentação de Jarabá. Quando recebemos a documentação, da análise de Jarabá, devemos logo observar os fatores em destaque. De deficiência, como nós vamos ver, estará com sinal de menos, e em excessos, também como sinal de mais, sinal de positivo
na análise. Vamos a este caso. Paciente do sexo masculino, é um paciente meu, que tem 12 anos de idade e 6 meses. A primeira coisa que nós vamos observar é, na tabela nós temos aqui o SNB, que o total deu 70,278 graus. A norma clínica, o padrão aqui segundo essa tabela é de 80, podendo se variar para mais em 2,3 e também para menos em 2,3. Nós temos o resultado de 70, então é um resultado bem inferior, por isso que nós na tabela podemos ver que deu na célula à frente um pouco vermelho, né? E vários sinais de menos. Então, esses são os indicativos para onde nós devemos olhar que está em destaque, para que possamos então fechar esse diagnóstico. Nós temos o SNA, que deu 75,557 graus, cuja norma é 82, podendo se variar para mais ou para menos em 2,4 graus. Nós temos o SN e o GN em 75,593 e a norma é 66, podendo variar para 3 graus para mais ou para menos. E nós temos aí a célula apontando que é um excesso aí, né? 3 sinais positivos, 3 sinais de mais, mostrando-se um excesso. Outra coisa que nós também observamos é o ângulo MEGO dando 82,23 graus e sua norma é de 72,5. Poderia variar, né? Poderia ter 2,5 para mais ou para menos. Nós temos aqui essa medida linear, que vai mostrar agora a questão da altura do ramo. E o valor que nós temos é 35,7 milímetros. E a norma é de 44 graus, milímetros, aliás, e poderia se variar 5 graus para mais ou para menos. O comprimento do corpo mandibular, nós temos uma leve deficiência. O valor que nós obtemos nessa cefalometria é de 64,023 milímetros. A norma é de 71, poderia se variar 5 para mais ou para menos. E nós temos o resultado de 64,23. Por último, nós vemos a porcentagem aqui. A porcentagem deu 53,941. Então, logo o indicativo que nós temos em destaque é dizer que o crescimento desse paciente é um crescimento vertical. E aqui embaixo nós temos dizer que o paciente ele tem um baixo potencial de crescimento mandibular, cujo crescimento é horário. Então nós temos a base do crânio anterior considerada pequena, o SNA dando uma retrusão maxilar, o SNB dando uma retrusão mandibular, então é um paciente birretruso, e o ANB dando que o paciente ele é considerado classe 2 esquelética. E sua convexidade facial, é claro, com você classe 2, é um perfil convexo. Nós temos agora um outro exemplo, paciente do sexo masculino também, de 15 anos e 10 meses. Nós podemos ver que o ângulo goníaco inferior, nós temos 62,211 graus. O padrão, a norma seria de 72,5. Poderia variar 2,5 para mais ou para menos. E nós encontramos esta medida bem deficiente.
Outra medida que também encontramos deficiente, esse ângulo goníaco superior, dando 46,836 graus. O padrão seria de 53,5. Poderia se variar para mais ou para menos em 1,5 grau. E nós temos também outra deficiência, um valor bem inferior. E como medida linear, nós temos a altura do ramo dando 54,24 milímetros. E o padrão seria de 44. Poderia ser para mais ou para menos em 5 milímetros. Nós temos um certo excesso aí. Outro excesso que nós temos aqui é o SGO em 88,496 milímetros. O padrão seria de 71, poderia variar para mais ou para menos em 6 milímetros. E o corpo mandibular se encontra em um pouco de excesso, em 77,215 milímetros aos 15 anos de idade. E nós temos como padrão 71, poderia se variar em 5, para mais ou para menos. Ele passou um pouquinho, passou 1 milímetro na verdade. Então, observamos a porcentagem. A porcentagem desse paciente deu em 80,163%. A norma seria de 63,5%. Então, já temos que considerar esse paciente como um crescimento horizontal. Observando a tabela de baixo, paciente com alto potencial de crescimento mandibular, cujo crescimento é anti-horário. A base anterior do crânio considerado como médio, o SNA mostrando uma protrusão maxilar, o SNB uma protrusão mandibular, o ANB paciente de classe 1 esquelética e a convexidade deu como um perfil reto. Então nós temos um paciente que é biprotruso. E este foi o nosso vídeo de estudo da cefalometria de Jarabá. Fique com as nossas referências bibliográficas. Usei aqui 2 livros na qual gosto muito sobre cefalometria. É um assunto que eu amo. E nós nos veremos em mais vídeos sobre ortodontia. Até mais, pessoal.